Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e é uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical deste quarto trimestre de 2018. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 4 do dia 28 de outubro de 2018. O título da nossa lição é Perseverando na Fé. O texto áureo está em Lucas capítulo 18 e o versículo 7, que nos diz o seguinte: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verdade prática. Quanto mais perseveramos na fé, melhor, ou quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Ponto central da lição. A perseverança na fé e na oração é decisiva para o desenvolvimento espiritual. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral é estimular a perseverança na fé e os objetivos específicos, cada um deles ligado a um ponto, como já é comum a você que está sempre conosco aqui nas aulas de escola bíblica dominical. Primeiro objetivo, interpretar a parábola do juiz iníquo. O segundo, destacar a bondade de um Deus justo. E o terceiro, ressaltar a postura da viúva a respeito da oração, da perseverança e da fé. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, nos dizendo da seguinte maneira: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus queridos, nós aprenderemos na lição de hoje que a parábola do juiz iníquo, ou a parábola da viúva perseverante, ela bem poderia ser chamada dessa forma, é uma parábola que vai estimular a fé perseverante. Não é uma parábola que vai demonstrar que a insistência em oração pode mudar os decretos de Deus. Nós vamos perceber que isto é claro. O próprio texto do versículo 8, o texto que acabamos de ler, nos diz isso. Jesus diz assim, olha, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus fecha a parábola fazendo esta pergunta, mostrando que este foi o objetivo de contar a parábola. Foi para este fim, foi por esta razão, para falar de uma fé perseverante. Como você já sabe, as nossas lições deste quarto trimestre de 2018 são comentadas pelo pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Nós já falamos aqui na primeira aula que o livro de comentário da lição, o livro que compõe a lição, que é este livro, né? É um livro comentado pelo pastor Wagner e também pelo pastor Eliel dos Santos Gabi, que é o seu filho e é nosso professor aqui na Academia de Pregadores. E é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos ministrando as aulas desta lição a partir deste vínculo com o pastor Eliel Gabi e concomitantemente com o pastor Wagner Gabi. Na nossa introdução, o pastor Wagner nos diz que a parábola da viúva persistente, ela poderia ser chamada também dessa forma,
mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino de Deus se valem da justiça do Pai ao seu favor. Perceba que na parábola, o que esta viúva pede, solicita e o que ela insiste é que o juiz faça justiça a ela, mostrando que ela sabia qual era a justiça que deveria ser feita, ela sabia o que era correto a se fazer e por isso ela insiste. Ela não está insistindo aqui para que o juiz faça alguma coisa que ela não tinha certeza se era correta ou não. Ela está insistindo para que o juiz faça a justiça que ele era justo, que ele era devida. O que esta parábola está nos ensinando é que se nós insistirmos com Deus em oração ou persistirmos na oração, o Senhor nos atenderá. Sem dúvida nenhuma, fica uma pergunta para a gente, já aqui na introdução desta aula. Por que, sendo Deus onisciente e sabendo que em determinado tempo Ele nos atenderá, por que Ele não atende de uma vez? Porque Ele espera nós insistirmos, porque Ele aguarda essa nossa perseverança, porque Ele é ruim, porque Ele é maquiavélico, porque Ele quer nos deixar sofrer por um tempo para depois resolver o nosso problema? Não. O tempo é uma ferramenta de Deus para nos moldar e nos preparar para o cumprimento dos seus propósitos, dos seus decretos na nossa vida. Às vezes nós queremos que Deus faça algo hoje, agora, e nós ainda não estamos preparados. Então este tempo que Deus vai nos conduzir dentro desta visão do que é a justiça, do que deve ser feito, será um tempo de preparação, será um tempo em que o nosso caráter será moldado, será um tempo em que a nossa vida será preparada por Deus para o cumprimento da sua vontade. Primeiro ponto da lição, interpretando a parábola do juiz iníquo. Primeiro parágrafo, uma parábola difícil. A parábola do juiz iníquo tem levado a muitos a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. É complicado quando nós não entendemos a razão da parábola, o porquê da parábola, por que a parábola realmente foi contada. E aí nós corremos o risco de interpretá-la fora do seu contexto, colocando sobre a parábola uma mensagem que ela nunca quis expressar. Eu já disse aqui nas aulas anteriores, vou repetir agora, e nós vamos repetir isto durante diversas das nossas aulas. É preciso ter uma boa ação hermenêutica para interpretarmos bem a parábola. A parábola é de difícil interpretação, porque ela traduz, em princípio, se não observarmos corretamente, ela traduz a ideia de que basta nós insistirmos em oração. E qualquer coisa que nós pedirmos, Deus vai fazer se nós insistirmos. Deus não fará aquilo que foge aos seus decretos, aquilo que foge aos princípios da sua própria divindade. Ele não fará. Segundo parágrafo deste primeiro ponto. O próprio juiz. Ao que tudo indica que o texto ou a figura apresentada na parábola é um juiz gentio. O pastor Wagner Gabi nos coloca aqui que a Mishnah declara que em alguns tribunais deveriam 3 juízes definir uma sentença. Flávio Joséfo fala de pelo menos 7 juízes em alguns tribunais. E, na verdade, então, a melhor maneira para entendermos esta parábola o juiz não é tão importante, porque o sistema jurídico daquele tempo era um sistema jurídico diferente do nosso. Mas nós precisamos nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofriam com juízes corruptos e desumanos. Quando nós olhamos o contexto daquela época, nós vamos observar que as viúvas muitas vezes ficavam desamparadas. Se o marido morresse, e as mulheres casavam muito jovens naquele tempo, então não necessariamente ser viúva significava ser idosa, ser já de idade avançada. Então elas casavam novas e em alguns casos ficavam viúvas também
muito novas. Se a viúva permanecesse na casa, ou junto com a família do marido falecido, muitas vezes ela era humilhada, desprezada pela própria família. Se ela voltasse para sua casa, o dote que foi pago pelo casamento não era devolvido. E talvez ela ficasse também desprezada dentro da sua própria casa. Então as viúvas tinham uma situação difícil, complicada naquele período. Dessa forma, Jesus toma essa questão da cultura local para mostrar que ela precisava que fosse feita justiça em seu favor. E ela insiste, então, com o juiz. Então, não obstante o juiz estar sendo expresso na parábola, ele faz parte aqui daquilo que nós já falamos aqui algumas vezes. A figura do juiz é, na verdade, um enfeite desta parábola. É um instrumento que Jesus coloca na parábola, é um objeto que Jesus coloca na parábola para mostrar o que ele precisa. O que Jesus quer mostrar, na verdade, é a fé persistente dessa mulher, a insistência dela com o juiz, que é o retrato da fé persistente. Então o juiz aqui, ele não vai interferir na verdadeira, na completa, na boa interpretação da parábola. Terceira, a viúva. Como eu já disse, se ela permanecesse na casa do falecido, muitas vezes ela ficava numa condição inferior. Se ela voltasse para sua família de origem, o dinheiro do dote não seria devolvido a ela e ela ficaria também desprezada. Então, geralmente, elas eram vendidas como escravas para quitação de dívida, porquanto uma mulher pobre, por causa da morte do marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Então, esse é o contexto sobre o qual a parábola está alicerçada. Ela ficava, então, muitas vezes, à mercê dos juízes, à mercê de alguns magistrados, e que, neste caso da parábola, era um magistrado iníquo. Então, ela insistia. Outra coisa que o quarto ponto, ou quarto parágrafo desse terceiro ponto vai nos mostrar, ao nos falar sobre o caso e a perseverança, que talvez não se tratasse de pendências judiciárias, ou mesmo dívidas deixadas para o marido, de hipoteca, de herança patrimonial. Talvez se tratasse de algum credor, ou a palavra de Deus diz, o texto sagrado, quando Jesus conta a parábola, fala sobre o inimigo, alguém que estava impondo sobre aquela mulher algo que ela não devia, algo injusto. Então, ela toma a decisão de não escolher um advogado, não escolher um representante, ela decide apresentar-se pessoalmente à instância do juiz e ela insiste com ele. Ela demonstra um coração decidido, uma disposição muito grande de solucionar o problema. Então ela não passa pelas vias marginais, ela vai direto ao juiz, aquele que efetivamente podia resolver o seu problema, e ela vai insistir com ele. A Bíblia diz, o texto da parábola diz que o juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Quando Jesus conta a parábola e diz que ele não temia a Deus nem respeitava homem algum, Jesus gera na mente dos seus ouvintes o seguinte: se ele não respeitava homem algum, muito menos respeitaria aquela mulher, que tinha um papel relegado à margem da sociedade dentro da cultura daquele tempo. Se ele não respeitava homem, muito menos respeitaria uma mulher sem marido, sem alguém para cuidar dela. Mas ela insiste com aquele juiz. E nós percebemos que o juiz diz: olha, eu vou atendê-la para que ela não me importune mais. Então, a fé dela moveu no coração daquele juiz a disposição de atendê-la. Se, neste caso da parábola, é lógico que a disposição de atender a mulher, proposta no coração do juiz, não foi movida pelos caminhos próprios. Né? Ele não decidiu pela sua própria justiça, pela execução da justiça, mas ele decidiu. E isso é o que é importante. É este link, é este aprendizado que Jesus está mostrando aos discípulos e a todos nós, sem dúvida, que ela insistiu e por isso ela foi atendida. Segundo ponto,
A bondade de um Deus justo. Primeiro parágrafo, Deus é bom. A bondade de Deus faz com que ele ouça os seus servos. Queridos, nós às vezes esquecemos disso, que Deus é bom. Tem uma música do Paulo César Baruch que diz que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em essência. É lógico que muitas vezes as consequências dos nossos erros caem ou recaem sobre a nossa vida. Mas não é por causa da falta da bondade de Deus. Deus é bom e está sempre disposto a executar a sua bondade sobre todos aqueles que precisam dele, que se aproximam dele e que perseveram. Como eu disse, às vezes, aliás, o próprio texto da leitura bíblica em classe, Jesus diz assim, que porventura o Senhor também não fará justiça, mesmo que tardia. Esse mesmo que tardia não quer dizer que Deus falha ou que Deus tarda. Esse mesmo que tardia, de forma tardia, pode ser de forma tardia para cada um de nós. Mas uma coisa é certa, Deus é sempre bom e Ele sempre promoverá a bondade na vida dos seus filhos. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Muito bem. No segundo parágrafo deste segundo ponto, nos diz que Deus é justo. A justiça de Deus permeia todos os seus atos. O que é a justiça? É dar a cada um aquilo que a pessoa merece. Isto é a justiça. Então, se Deus é bom, Ele é também justo. A justiça é um padrão das ações de Deus. Deus nunca vai fazer nada que fuja a um padrão de justiça. Terceiro parágrafo. Deus assume a nossa causa. Deus assume a nossa causa. Ao fazer justiça, Deus assume a causa dos injustos. Um Deus de justiça que, para que a sua justiça seja executada, Ele assume a causa dos injustos. Então, os injustos são justificados pela justiça de Deus, que assume a sua causa para justificar aqueles que necessitam da justiça. Isto é a justiça de Deus. Então, quando Deus assume a nossa causa, Ele resolve. Quando Deus assume a nossa causa, Ele faz segundo a sua própria vontade. E nós só precisamos confiar que a justiça de Deus está sendo e será executada sobre a nossa vida. Muitas vezes nós somos desafiados a isto, a confiar de verdade na justiça de Deus. No mundo que nós vivemos, há uma proliferação muito grande das injustiças. E às vezes nós ficamos desesperados ao ver as injustiças que são praticadas com algumas pessoas, sem que a gente consiga reverter o quadro, sem que a gente consiga fazer alguma coisa para que a justiça seja executada. Mas Deus faz, porque Ele é justo, Ele é a justiça e toda justiça repousa sobre o seu domínio. Terceiro ponto da nossa lição. A perseverança da viúva é uma imagem para nós. Primeiro parágrafo, a oração. Nós nunca devemos desistir de orar. Nós não sabemos, muitas vezes, quando e como Deus vai fazer algumas coisas. Mas nós temos que orar, insistir em oração. Nunca desistir, sabendo que os decretos de Deus não serão mudados, sabendo que Deus não fará aquilo que vai de encontro à sua própria essência, à sua santidade, aquilo que Ele é. Mas uma coisa é certa, a oração realmente pode transformar as situações. Uma coisa que a gente precisa aprender, e nós vamos falar aqui um pouco disso mais no final, é que a oração
é um mecanismo de comunhão com Deus e não uma ferramenta para a solução de problemas difíceis. A oração tem que ser vista mais como um mecanismo de comunhão com Deus, porque quando nós exercitamos a oração com esta visão, nós aprendemos a desfrutar de coisas grandiosas que ainda não aprendemos. Segundo parágrafo desse terceiro ponto é perseverança. O que é perseverar? É não desistir. Perseverar é continuar firme no seu próprio propósito. É continuar firmado naquilo que deve ser defendido, que deve ser feito. Deus quer ser buscado na forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para proclamar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. A perseverança em oração nos mantém em contato com Deus. Eu disse agora há pouco que a oração é um momento, não é uma ferramenta para a solução de problemas. A oração é um mecanismo de comunhão. Por que nós devemos perseverar em oração? Porque quanto mais nós perseveramos, mais comunhão com Deus nós temos. Mais nós podemos desfrutar de comunhão com Deus. Então, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que você está orando e Deus ainda não te respondeu, persevere, insista, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos. Terceiro parágrafo, a fé. Então nós somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui-se com uma grande pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante, que não esmorece, ou seja, a fé perseverante. É a fé que insiste, é a fé que não desiste, é a fé que é resiliente, é a fé que é capaz de suportar dores, suportar males, suportar situações difíceis. Esta viúva, com a sua insistência, constrangeu o juiz à intervenção. Ela é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Quanto mais nós perseveramos na fé, mais nós vamos nos fortalecendo. Tem pessoas que começam a perseverar, começam a crer, e de repente os dias passam, o tempo passa, e ela começa a desanimar, como se Deus não fosse fazer mais nada, como se Deus não fosse realmente atendê-la. Mas a fé perseverante, ela não desce do seu patamar. A fé perseverante, ela é uma fé que vai evoluindo, que vai crescendo cada vez mais, porque nós vamos percebendo as ações de Deus e vamos vendo a maneira como Deus se movimenta na história a fim de cumprir os seus propósitos. Então é preciso ter uma fé extremamente perseverante. Então essa parábola do juiz iníquo nos mostra que nós podemos insistir, desde que nós saibamos que aquilo que nós estamos insistindo para que Deus faça é o que é realmente da vontade de Deus fazer. Como nós descobrimos o que é realmente da vontade de Deus fazer? Aquilo que está de acordo com a sua palavra. Aquilo que está de acordo com as suas ações ao longo do tempo, com as suas atitudes em favor dos seus filhos. E assim nós vamos insistir, buscar de Deus, porque sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos é descobrir qual é a vontade de Deus. Porque senão nós vamos insistir e perseverar naquilo que Deus nunca fará. Deus não muda os seus decretos. O que são decretos de Deus? Aquilo que Ele determinou que aconteça, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu caráter. E isto não vai mudar. Muito bem. Algumas considerações que são importantes a se fazer dentro da perspectiva da nossa lição. Primeiro, ao contrário do que muitos pensam, a oração insistente não muda os decretos de Deus, mas declara uma fé perseverante. Tem uma frase, e eu quero citar esta frase aqui, porque eu anotei que iria citar, uma frase nossa. A frase é a seguinte:
A oração não pode mudar os decretos de Deus, mas tem poder de nos transformar para viver aquilo que Deus decretou. Deus trouxe essa frase ao meu coração há uns meses, há uns dias atrás, talvez um mês, 2, não sei. A oração não pode mudar os decretos de Deus. O problema é que tem pessoas orando, porque nós acostumamos no meio pentecostal dizer o seguinte: a oração move a mão de Deus. Tá ok, eu concordo. Mas a oração move a mão de Deus para aquilo que Deus já havia declarado que moveria. Para aquilo que já estava dentro do decreto de Deus. Porque tem pessoas orando há anos, há décadas, para Deus fazer aquilo que não é desejo de Deus fazer, que não é decreto de Deus fazer e que Ele não fará. Deus não fará qualquer coisa que quebre os seus decretos, que quebre a sua própria palavra. Então a oração, ao contrário do que muitos pensam, a oração insistente não muda os decretos, mas ela nos prepara, nos transforma para viver aquilo que Deus decretou. Então, quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos sendo transformados a cada dia para viver aquilo que Deus decretou. Outra coisa importante a citarmos aqui, já nesse final da nossa aula, é que a perseverança proposta pela primeira parábola do capítulo 18 de Lucas corrobora a ideia da parábola que está no capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 37, contada por Jesus para responder uma pergunta dos fariseus. Então, é importante nós observarmos o seguinte: vamos ao texto de Lucas, capítulo 17. E aí nós vamos entender por que Jesus, então, contou essa parábola. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 37. Eu não vou ler todo o versículo, naturalmente, mas Lucas vai nos dizer o seguinte. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 37. Jesus foi interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus. E então, por causa disso, Jesus vai falar sobre o reino de Deus. Vai falar que estarão dois no campo, um trabalhando, um será levado, outro será deixado, essa coisa toda. Jesus vai mostrar aos discípulos algumas descrições escatológicas sobre o reino de Deus. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Então lhes perguntaram, versículo 37 do capítulo 17, onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Logo após isto, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então veja que quando Jesus fala de alguns acontecimentos sobre a vinda do reino de Deus, isso incomoda os ouvintes. E eles perguntam, quando que vai ser isso? O texto nos indica que eles estão perguntando quando que vai ser, como se estivesse dizendo o seguinte: será que nós vamos realmente suportar, aguentar esse dia, esperar esse dia chegar? Será que nós realmente estaremos prontos para este dia? Então, quando que será isso? Onde serão estas coisas? Aí Jesus diz para eles que onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus está mostrando essa complexidade séria que é realmente aguardar essa vinda do reino de Deus, mas que, se tivermos uma fé perseverante, nós conseguiremos estar de pé quando o reino de Deus chegar. Então, a perseverança proposta por esta parábola do capítulo 18 de Lucas, ela vai corroborar ou vai fortalecer a ideia desta parábola do capítulo 17, do versículo 20 ao 37, que Jesus contou para responder uma pergunta dos fariseus. Qual pergunta é esta que os fariseus fazem? Versículo 20, eles estavam interrogando Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Aí Jesus fala das coisas do reino de Deus, eles como que se assustam porque são
são situações trágicas e traumáticas, e eles perguntam, quando vai ser isso? Jesus então insiste com eles, dizendo que eles deveriam ter uma fé perseverante, a fim de que pudessem realmente aguardar esta chegada do reino de Deus. Terceira consideração importante é se fazer. Eu já li aqui uma frase sobre a oração. A oração não pode mudar os decretos de Deus, mas tem poder de nos transformar para viver aquilo que Deus decretou, e isso é muito importante. A partir desta parábola, nós corremos o risco de interpretar mal o que é e como deve ser a oração. A oração, ela tem sido ao longo dos anos, tão somente para muitos crentes e para o movimento pentecostal como um todo, um mecanismo de adquirir as bênçãos de Deus. Então, eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte, o crente não ora porque gosta, ele ora porque precisa. Nós temos uma necessidade de orar, tão somente por uma precisão, por uma necessidade de solução de algum problema. E a oração não pode ser vista desta forma. A oração tem que ser vista como uma via de mão dupla, onde eu converso com Deus e Deus conversa comigo. A oração tem que ser vista como uma oportunidade de ter comunhão com Deus. Então, a outra frase que eu gostaria de ler é a seguinte, uma frase que Deus colocou em nosso coração também, há algum tempo atrás. Olha, a oração deve ser o clamor de uma alma que anseia por aquele que pode constantemente vivificá-la. Se a alma não anseia por Deus em oração, provavelmente já não sente o calor do Deus que a remiu. A oração não deve ser um sacrifício, mas um esforço pelo prazer de se envolver com a verdadeira fonte da existência. Sendo assim, quanto mais oramos, mais desejamos orar. Então a oração não pode ser só esse mecanismo, essa ferramenta, esse meio de resolver problemas. A oração tem que ser vista. Nós temos que mudar isso na mentalidade pentecostal. A oração tem que ser encarada como um prazer, um privilégio de ter comunhão com Deus. Falar com Deus e ouvir Deus falando conosco. Então, nesta parábola do juiz iníquo, o que Jesus está ensinando é sobre uma fé perseverante, uma fé que promove a comunhão, uma fé que promove a oração, aguardando que Deus faça cumprir aquilo que está dentro dos seus próprios decretos. Meus queridos, chegamos ao final da nossa quarta aula e na semana que vem estaremos de novo para a nossa quinta lição. Eu te aguardo aqui na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.